Ezequiel capítulo 37, nós vamos ver o verso 7. Nós vamos ler o verso 7. Hoje eu vou dar uma ênfase aqui nesse verso 7. Eu quero refletir um pouquinho aquilo que o Senhor coloca em nossos corações a respeito desse versículo, versículo 7. Então Ezequiel capítulo 37, no verso 7. Diz assim a palavra do Senhor: assim anunciei essa mensagem, como ele me havia ordenado. De repente, enquanto eu profetizava, ouviu-se em todo o vale o barulho de ossos batendo uns contra os outros, e os ossos de cada corpo estavam se juntando. Feche seus olhos. Pai, em nome de Jesus, eu quero te agradecer pela oportunidade de estar ministrando a sua palavra, mas o Senhor me conhece mais que qualquer pessoa que aqui está, e sabe, Senhor, que eu não tenho nada a oferecer que possa gerar transformação nos meus irmãos, ou que possa fortalecê-los em Jesus Cristo. Então, em nome de Jesus, eu peço que o teu Espírito Santo esteja fazendo um trabalho profundo aqui, para que ele esteja convencendo os teus filhos, assim como bem me convence, para que possamos crescer em Cristo Jesus, depois dessa ministração, ou quem sabe alguns aqui aceitarem a Jesus, ou voltarem para Jesus, em nome do Senhor Jesus, amém e amém. Amados, deixa eu compartilhar com você, o tema dessa palavra é: durma com esse barulho. Quem aqui já ouviu falar nessa fala, durma com esse barulho? Você já ouviu ou não? É muito falado em outras regiões, em Curitiba não se fala muito, mas durma com esse barulho é um termo do tipo: rapaz, quero ver você ficar tranquilo com isso aí que está acontecendo. Quero ver você dormir com esse barulho. Agora vamos falar um pouquinho sobre barulho. Barulho é um negócio interessante, porque barulho, quando ele acontece, ele chama a sua atenção. Você já reparou? Se nós estamos aqui e de repente soa uma sirene, vai todo mundo ficar esperto, não vai? Quem aqui estava com o celular ligado quando veio aquela mensagem do negócio lá, nem lembro o nome lá, aquelas atropias, não sei o que. Quem estava? O teu celular fez barulho, não? Nós estávamos em casa, estávamos em acho que umas 6 pessoas em casa, e começou a fazer o barulho. O Hugo e a Rafa estavam lá inclusive. Nós olhamos um para o outro e pensamos: é agora. Rapaz, parecia coisa de filme. Parecia que a gente ia parar um pouco e de repente ia vir um cometa, alguma coisa caindo, e acabou, e aí vamos para o céu. Eu não sei como é que vai ser esse negócio, mas o barulho chamou a atenção para que a gente olhasse no celular. Barulho é um negócio que é muito interessante, porque o barulho ele não pede licença. O barulho vem, o barulho acontece, e barulho costuma sinalizar algumas coisas. Se você está andando de carro e escuta um barulho, você olha assim: opa, o que aconteceu? E se o barulho persiste, você fala: ah, filho da mãe, alguma coisa. Aí você aumenta o som do carro para parar de ouvir o barulho. Você já viu que tem uns barulhos no carro que ele começa a crescer, né? Meu Deus do céu. Ele começa até separar o carro. E aqui em Ezequiel 37:7 acontece um barulho. Um barulho que chama a atenção do profeta, um barulho que mostra que tem coisas acontecendo. E eu quero levar você para uma reflexão nesse verso em especial. É lógico que esse texto ele é rico. Eu já até preguei sobre esse texto, já ouvi muitas pregações sobre esse texto. Então é um texto riquíssimo de lições aqui, mas eu quero focar aqui no verso 7. Se puder deixar para mim aqui, por gentileza, o verso 7. Muito bem, obrigado, queridos. Então, antes de ir para o texto, mas pode deixar o texto, tá? Antes de ir para o texto, aqui é importante você entender o que estava acontecendo. Israel estava vivendo uma das piores fases. Toda vez que a gente prega, a gente fala isso, né? Que dependendo da situação, geralmente as maiores mensagens vêm nas piores fases da vida. Se eu não estou enganado, acho que já era cerca de 30 anos de exílio. O bicho estava pegando, estava feia a coisa. E aí,
o profeta tem essa experiência incrível, doida, maluca, que Deus pega ele e leva ele para o vale de ossos secos. Com certeza, se você já é crente, já ouviu falar no vale de ossos secos. Deus pega o profeta e leva, não foi alguém que levou, não foi um pecado que ele cometeu, simplesmente Deus pegou o profeta para ele ter uma experiência no vale de ossos secos. E um vale de ossos secos não é uma coisa bonita, o vale de ossos secos é uma coisa que deve ser horrorosa, um monte de esqueleto, um monte de osso jogado lá, cheira a morte. Eu falei de barulho, mas o silêncio também incomoda, né? Pode voltar, pode. O silêncio também incomoda. E eu imagino que quando esse profeta chega naquele ambiente, havia um silêncio. Porque um vale de ossos secos não tem barulho, é só silêncio. Nós poderíamos falar em muitas coisas desse trecho, desse episódio aqui, mas eu quero especificamente focar aqui nesse verso. Então, só para você entender, Deus leva o profeta para o vale de ossos secos. Eu imagino ele chegando lá e esse silêncio gritando, porque tem silêncio que grita, às vezes o silêncio grita. Você que é esposo sabe o que eu estou falando, que você chega em casa quando tua esposa fica falando bastante, você fala, ai meu Deus, queria ficar na castunada. Mas se ela ficar silêncio, você pensa, perigo, aconteceu alguma coisa, será que eu larguei o tênis ai meu Deus, o que está acontecendo? O silêncio também é ensurdecedor, em algumas circunstâncias, e ali naquele vale de ossos secos, eu imagino que havia um silêncio, e então, Deus fala com o profeta, e aí ele vem fazendo uma série de situações, leva lá e fala assim, você crê que pode esses ossos voltarem a viver? E o profeta diz assim, tu que sabes, Senhor. E ele diz, então profetiza. E aí nós chegamos de uma maneira, estou falando de uma maneira rápida aqui para a gente chegar nesse trecho. Aí de uma maneira que nós chegamos no verso 7, e aí nós começamos aqui. E veja o que diz o texto, assim anunciei essa mensagem. Quando ele fala assim, anunciei essa mensagem, dependendo da tradução, ele está dizendo, então profetizei. Deus deu a ordem para ele profetizar e agora ele está profetizando. Ele não vê o milagre antes de profetizar. Ele não vê a coisa acontecendo antes dele começar a cumprir a ordem que Deus pediu. E isso nos ensina em nossas vidas. Por vezes vamos estar em lugares que são como vale de ossos secos. Às vezes o seu casamento, às vezes as suas finanças, às vezes a sua empresa, parece que acabou a vida. O silêncio é ensurdecedor, você não tem mais o que fazer. E o Senhor muitas vezes vai olhar para você e fala assim, crês que pode voltar à vida esses ossos secos? E talvez você, assim como o profeta, diga, Senhor, o Senhor é quem sabe. E aí o Senhor vai orientar, profetiza. E essa é a sua parte, é aquilo que você precisa fazer. Toda vez que eu vejo um milagre, toda vez que eu vejo Deus fazendo algo, principalmente depois ali do deserto, mesmo no deserto, em todos os momentos eu vejo Deus nos usando como parte do processo. Ele pede que a gente faça algo também, porque isso exercita a nossa fé, só faz quem acredita. Se Deus te dá uma palavra, para você andar em direção a essa palavra, você precisa ter fé, você precisa acreditar, senão é só falácia, senão você fala, mas a verdade é que você não crê, a verdade é que você não acredita, e por isso não caminha nesse sentido. Mas se você quiser viver o milagre, se você quiser ver o sobrenatural, vai ter que fazer o natural, vai ter que obedecer.
Eu sempre falo, eu ouvi isso de um pregador, e eu sempre replico: o abecedário da terra é ABC, o abecedário dos céus é obedecer. Meu amado, quantas pessoas eu vejo, mas Deus não está fazendo, mas eu não estou obedecendo, porque eu quero fazer, mas eu quero fazer do meu jeito, eu quero fazer, mas eu quero fazer o que eu quero, o que eu acho que dá certo. Porque vamos pensar, um vale de ossos secos, como que aquilo podia voltar à vida? Pela nossa lógica humana, pela ciência, isso era impossível. Não há lei física que fizesse a minha voz, a minha fala, fazer aqueles ossos voltarem à vida. Mas se Deus mandou, então eu preciso obedecer. E tem muita gente que não vive o milagre, que não vive o sobrenatural, que não vive aquilo que Deus prometeu para você, porque está faltando esse pequeno pedacinho, que é obedecer. E às vezes obedecer é fazer coisas que parecem não ter muito sentido. Às vezes obedecer foge da lógica racional. A sua mente diz assim: o que você está fazendo? Está doidão, profeta? Você vai falar, você está falando sozinho, você está maluco, cara. Não tem como isso acontecer. Às vezes obedecer é um desafio. A nossa lógica racional, a nossa mente começa a projetar: cara, eu vou falar, mas não vai acontecer. Você começa a projetar um monte de coisa e tem uma tendência a não obedecer. Se você quer viver um milagre, se você quer viver aquilo que Deus tem para você, precisa obedecer. Não é opcional obedecer. Ah, mas Deus é misericórdia, mas se você quiser viver, vai ter que obedecer. Vai ter que abrir tua boca, vai ter que profetizar. Sabe, uma das piores coisas que pode acontecer quando você vai buscar ajuda, quando você vai se aconselhar, falo isso porque eu aconselho aqui, aconselho lá em Pinhais, e é muito interessante porque às vezes as pessoas elas vêm falar com você, mas elas não estão interessadas no conselho, elas querem desabafar, e eu entendo que isso é importante também, e está tudo bem, faz parte do ofício. Mas quando eu coloco uma situação e falo: cara, você precisa guerrear, você precisa lutar pela sua família. Não consigo, não dá, não posso, já tentei, não tem jeito. Rapaz, isso dá uma preguiça no pastor, vou te contar. Deus me perdoe. Aí o pastor respira, 70 vezes 7, 70 vezes 7, 70 vezes 7. Vamos lá. Não, mas você precisa crer, você precisa acreditar. Não, mas eu sei que não dá, eu já sei de tudo isso. Aí dá vontade de falar: você é o bichão mesmo, por que você veio pedir ajuda? Me aconselha aí, o que eu faço? Como conselheiro teu, o que eu falo para você mesmo? Porque tem pessoas que elas não estão dispostas a obedecer, porque na cabeça dela já não deu certo. Ela projeta na cabeça dela: vou falar, não vai dar certo, vou passar vergonha, não quero mais, nem vou tentar. Não vou fazer. Hoje, antes de vir para cá, eu recebi uma mensagem. Queria mandar um abraço para esse meu amigo que mandou a mensagem, um menino que se aconselhou comigo esses dias. E geralmente a galera que manda mensagem para mim é mais para dizer: ó, pastor, o bicho está pegando aqui. E esse menino me mandou mensagem, falou: pastor do céu, rapaz, eu estou fazendo aquilo que você falou e está dando certo. Estou feliz pra caramba, cara, já comecei a ver algumas mudanças. Eu olhei de novo, falei: será que eu estou enxergando direito? E o que você falou para ele, pastor, de tão extraordinário? Nada que a Bíblia já não tenha falado. Nós estávamos falando uma circunstância ali sobre família. Eu falei: cara, você tem que acreditar, você tem que lutar pela sua família, você não pode deixar. Deixa eu falar uma coisa para você aqui, homem, para você mulher também. Existem contextos e contextos, eu não quero entrar nisso, mas eu queria que você soubesse que você precisa lutar pela sua família. A palavra deixa claro isso. O Senhor não tem prazer no divórcio. Pelo amor de Deus, entenda o que eu estou falando. Não estou falando de violência, você entende o que eu estou querendo dizer, né? Mas dentro das condições
mínimas possíveis, você precisa lutar pelo seu casamento. Você precisa acreditar. Mas como é que eu luto, pastor? Porque eu mandei uma flor para... Escute isso aqui, homem, pelo amor de Deus. Como é que é o nome daquele filme que tem o conselheiro amoroso lá? Hit? Momento... como é que era? Conselheiro Hit? Acho que era isso, né? Conselheiro Hit. É coisa das antigas, vocês não estão ligados nesse filme. Conselho para você, homem. Ah, porque ela não quer mais. Ah, porque não sei o que. Casado? É casado? Sou casado. Você precisa lutar por essa mulher. Precisa se desdobrar, filhão. Ah, eu preciso entregar flor. Não é disso que eu estou falando. Eu estou falando de levantar de madrugada, de dobrar o seu joelho, de ser o cara que acorda primeiro na sua casa. Você não vai deixar ninguém orar primeiro que você na sua casa. Você é o primeiro a orar e o último a orar. Ah, mas eu não consigo acordar cedo. Desculpa, de madrugada não funciona. Divorciado funciona. Perder essa mulher funciona. Aí você usa as táticas do mundo, entrega flor, faz isso, faz aquilo outro, no começo do dia, na metade do dia já estragou tudo, fez alguma coisa errada. Rapaz, a mulher não é boba, ela sabe de tudo. Ela sente no cheiro, está fazendo isso só por causa que ele fez aquele, daí está fazendo isso aqui. Sem vergonha, safado, não muda, isso aí não muda. Você tem que lutar, homem, mas lutar com as armas espirituais. Vai fazer um jejum semanal pelo teu casamento. Não espera isso deteriorar, porque tem homem que é assim, espera, a mulher foi embora, daí ele vai fazer o que precisava fazer. Não, tem que fazer antes. Você vai orar, vai buscar a Deus, vai se levantar de madrugada, falar: eu sou o sacerdócio desse lar. Eu sou o sacerdote desse lar. Eu levanto, eu oro pela minha casa, eu oro pela minha esposa, abençoo os meus filhos, abençoo as minhas filhas. Já estou até abençoando o genro. Gente, você vê. E estou abençoando os que vão vir ainda. Senhor amado. Mas você precisa acreditar. Que se você não acreditar, você não faz isso. Aí você vai falar: eu não consigo acordar cedo. Ah, toma vergonha nessa cara, homem. Você tem que fazer um pacto com você mesmo. Falar assim: cara, eu vou ser o primeiro. Nem que você levante, vá orar 5 horas da manhã e depois você volte a dormir. Mas você vai ser o primeiro a orar na sua casa. Você é o que vai abençoar o teu dia. Você vai abrir os trabalhos de adoração ao Senhor na tua casa. Eu fico de olho. Eu falo assim: se acordar primeiro que eu vou acordar um pouquinho mais. Eu fico um pouco mais cedo, mas não tem muito esse problema, porque eu sei o horário que elas acordam. Graças a Deus a menina dorme bem, né? Mas não foi sempre assim. Estou falando assim, parece que foi a vida toda assim, né? Não foi sempre assim, não. Mas chega um momento, cara, que você precisa entender o seu papel, homem. E você, mulher, deixa eu te falar uma coisa. Cuidado com o que você fala, amada. Porque o que você fala tem muito valor para o teu esposo, por mais que ele faça de conta que não tem. Você fala uns negócios que arrebenta com o homem. Você tira a autoridade do homem. Porque você está tratando ele como teu filho. Você trata ele como teu filho, mas quer que ele seja o seu marido. Não dá, filha, as duas coisas não cabem. Você tem que dar autoridade para ele. E cá entre nós, faz de conta que ele não está aqui. Não sei se ele está aqui, mas eu sei que às vezes dá medo. Você fala: meu Deus, mas se eu deixar ele ser o sacerdote aqui, esse negócio vai desandar. Porque o bicho meu Deus, eu sei que dá medo. Mas profetiza. Faz igual o profeta, profetiza. Falou: osso seco, você vai voltar a viver. Profetize. As suas palavras, mulher, você não tem ideia do poder que você tem nas suas palavras. Falei uma vez aqui que eu preguei sobre Débora. Ela fala para Baraque. Baraque está lá olhando Sísera, lá em Juízes. Ele está com os carros de ferro. O bicho está com armamento pesado. Baraque olha, e eu penso, que Baraque olha e fala: rapaz, a gente tem que parar de entrar nessas tretas. E aí Débora fala assim: o Senhor já te entregou, vai. Você tem que falar isso para o seu esposo, amada. Quando o esposo olhar e falar: meu Deus, está difícil. Você vai conseguir, o Senhor já te entregou, vai.
Você vai conseguir. Não, você tem que falar isso, e não falar assim, eu falei que não ia dar certo, né? Eu falei, mas não me ouviu, não me ouviu. Profetiza. 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 Você só profetiza se você acredita. Você só vai na direção do que Deus pediu para você, se você acredita que pode acontecer. Coloca o versículo para mim ali, coloca o versículo para mim. Aí veja o que acontecia, assim anunciei essa mensagem, como ele havia me ordenado. Obediência, primeiro ponto aqui, precisa obedecer. Vamos lá, precisa, só mais uma vez, tá? Precisa, amém. E então, de repente, enquanto eu profetizava, olha que coisa linda, não foi depois que ele profetizou, não foi antes que ele profetizou, enquanto ele profetizava, sabe o que isso me fala? Se você der o passo de fé, a coisa vai começar a acontecer. Você vai começar a profetizar e a coisa vai começar a acontecer. Você fala, caramba, já está acontecendo. É desse jeito. Enquanto eu profetizava, se ele não profetizasse, se ele ficasse pensando, e se não der certo? Tem um meme, acho que é um Reels, que fala, e se der? A gente pensa muito, e se não der certo? E se der certo? E se não for Deus falando comigo? E se for Deus falando com você? Deixa eu te falar uma coisa aqui, sobre esse negócio aqui. Não sei se é Deus que está falando comigo. Precisa melhorar essa intimidade. Precisa melhorar a intimidade. Sabe por quê? Com todo amor eu falo isso para você, tá? Vamos de novo para os casais. Hoje eu vou pegar no pé dos casais aqui. Vamos de novo para os casais. Quem é casado aqui? Deixa eu ver, quem é casado? Glória a Deus. Quem é casado e o esposo ou a esposa está aqui? Amém. Vou pegar o casal aqui, Amado, supõe aqui que a sua amada esposa que está aí do lado, de repente saiu para ir no banheiro, deu aquela sumida, e você está aqui prestando atenção. Se ela for lá em cima e falar o teu nome alto, como é que é teu nome, perdão? Gabriel? Nome de anjo, hein? Aleluia. Se a gente escutar Gabriel, a gente vai achar que é Deus aqui. Ela sobe lá em cima, vai ali e fala assim, Gabriel, você reconhece a voz dela ou não? Reconhece, né? Que não reconheça, que você já leva uma... A gente reconhece a voz da nossa esposa, não reconhece, homens casados? Mulheres, reconhece a voz do seu esposo? Reconhece ou não, mulheres? Por que você reconhece? Por que a gente reconhece? Porque a gente convive com ela, porque a gente ouve ela sempre. Com Deus não é diferente. Se você está sempre em comunhão com Ele, você vai reconhecer a voz dEle com facilidade. Você vai saber que é Deus. Mas eu posso te dar uma dica. Quando Ele fala, não sei você, mas para mim vem umas borboletinhas dentro da minha barriga. Eu tento fazer de conta que não é comigo. Às vezes quando a ordem é mais... Eu falo, não, acho que a coisa é mais... Não, tem que fazer, tem que fazer. Quando Deus fala, Ele traz convicção. Ele assina como remetente. Mas nós precisamos fazer o que Ele ordena. Porque quando nós fazemos, Ele começa a cumprir a parte dEle. Enquanto fazemos a parte dEle, você pode estar certa que Ele vai fazer. Você pode estar certo que Ele vai fazer. O verso diz, enquanto eu profetizava, enquanto eu estava obedecendo, enquanto eu estava fazendo aquilo que Ele havia me pedido, enquanto eu estava fazendo aquilo que Ele havia me ordenado, é nesse momento que o milagre começa a acontecer. Não é antes, não é depois. Enquanto eu obedeço, Deus vai fazendo a coisa acontecer. Aí nós vamos para outro texto que diz, ouviu-se em todo o vale o barulho de ossos, batendo uns contra os outros. Meu irmão, você consegue imaginar aquele silêncio? Um silêncio no vale, um silêncio total,
e daqui a pouco um vale cheio de osso. Vamos combinar? Não, vamos combinar. Eu não sei você, mas eu já ia ficar meio assim, tipo, mano do céu. Um silêncio, segura um pouquinho lá. Ó. Imagina um monte de osso. Profetiza, filho. Profetiza. Enquanto eu profetizo, de repente, você ouve um barulho. Um barulho começa a acontecer. E esse barulho é barulho dos ossos. Não é um barulho muito agradável, penso eu. É um barulho que certamente, eu não sei você, mas eu ficaria incomodado. Eu falar, rapaz, você é doido. Enquanto ele profetizava, ouve-se um barulho por todo o vale. O vale que o silêncio gritava, um vale de morte, agora começa a fazer um barulho. O barulho não pede licença. O barulho chega. O barulho acontece. E às vezes o barulho até incomoda. Dependendo da circunstância, o barulho incomoda. O barulho começa a acontecer. Sabe o que isso me fala? Que quando você obedece a Deus, quando você faz aquilo que Ele pede, vai se ouvir um barulho por todo o vale. O barulho começa a preencher o ambiente. E o barulho chama atenção. O barulho está falando, está acontecendo algo diferente nesse ambiente. Está acontecendo algo diferente do que acontecia. Está acontecendo algo diferente. E o barulho chama atenção. O barulho vem, e eu imagino o profeta profetizando, e de repente ele começa a escutar o barulho. E ele começa a olhar. E ali ele olha os ossos se juntando uns com os outros. Eu quero te dizer que em nome de Jesus, a partir de hoje, um barulho vai começar a acontecer na sua vida. Um barulho vai começar a acontecer no seu casamento, um barulho vai começar a acontecer nas suas emoções, um barulho vai começar a acontecer no seu trabalho. Há um barulho pelo vale todo, há um barulho que começa a preencher o vale que era um vale de morte, há um barulho que está chamando a atenção, há um barulho que o vale todo vai saber. Puxa o versículo para mim aqui de novo, desculpa. E ele fala, batendo uns contra os outros, e os ossos de cada corpo estavam se juntando. Levante seu lugar, já estou finalizando. Às vezes a gente precisa aprender a discernir o barulho. Às vezes a gente precisa entender o que o barulho está anunciando. O profeta não temeu o barulho. Mas perceba que ele fala que ouve-se um barulho. Eu imagino que ele escutou o barulho antes mesmo de ver os ossos se juntando. Antes mesmo de você ver o milagre acontecendo, o sobrenatural, você vai ouvir um barulho. Há um barulho no vale. Há um barulho no vale. Não sei se você está entendendo o que o Senhor está falando para você, mas Ele está dizendo para você, há um barulho no vale. Esse barulho anuncia mudança. Esse barulho anuncia que algo está acontecendo. Não é que vai acontecer não, porque já começou a acontecer. E talvez hoje você esteja aqui por causa do barulho.
Talvez você veio para a igreja porque você ouviu o barulho. Talvez você está aqui preocupado com o barulho, e Deus está falando: ei, esse barulho sou eu que estou começando a fazer acontecer. Há um barulho no vale, há um barulho no vale. Ah, o barulho pode ser incômodo, o barulho pode ser assustador, mas Deus está falando: sou eu que estou juntando os ossos, sou eu que estou começando o trabalho de estruturar aquela promessa que eu tenho para a sua vida. Há um barulho no vale, há um barulho no vale, há um barulho no vale. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessa, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Há um barulho, há pessoas que não suportam o barulho, há pessoas que vê o barulho acontecendo, elas ficam apavoradas. Talvez num vale de ossos secos, elas escutam o barulho e elas não conseguem imaginar que é Deus movendo, que é Deus fazendo acontecer. Talvez essa demissão, talvez essa situação que você está atravessando seja barulho de Deus. Talvez Deus está fazendo barulho para te chamar a atenção, para falar assim: ó, eu já estou começando a trabalhar, eu já estou começando a obra, eu já estou fazendo. Sabe aquele incômodo que você não sabe o porquê, mas o seu marido, que de repente não conhece Jesus ainda, começa a se sentir mais incomodado, ele começa a ficar bravo porque você está vindo para a igreja. É barulho no vale, é barulho no vale, é barulho no vale. Ele está fazendo, ele está fazendo. Ah, pastor, mas eu orei pelas finanças, eu orei pela minha vida financeira e eu perdi meu emprego. Ei, é barulho no vale, é barulho no vale. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessa, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessa, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Uma pequena observação, antes de eu finalizar aqui. Uma pequena observação. Na minha versão, não lembro se estava aqui, mas na minha versão aqui ele dizia assim, ó: de repente, enquanto eu profetizava, ouviu-se um barulho em todo o vale. Você já ouviu falar com toda certeza que os de repentes de Deus mudam a nossa história, que a vida da gente está indo no sentido e Deus vem com um de repente, e o de repente muda tudo. Eu quero profetizar esse de repente sobre a sua vida. O de repente de Deus está acontecendo na sua vida. Mas é interessante você entender o que acontece para que o de repente apareça. Ele diz: de repente, enquanto eu profetizava. O de repente só vem quando você obedece. O de repente só vem quando você está cumprindo o que Ele está pedindo para você. É aí que vem o de repente. Tem duas coisas aqui. O de repente vem nesse momento, e depois desse momento você ouve o barulho. Então entenda uma coisa, meu querido. Deus pediu para você fazer algo, Deus te deu uma direção, Deus falou algo para você. Você veio no culto, ouviu uma palavra, aceitou Jesus, voltou para Jesus, está tendo a vida com Jesus. Você fala: eu ouvi, eu estou fazendo aquilo que Ele pediu, mas eu estou meio assustado. Começou a acontecer umas coisas que eu não esperava, porque na minha mente ia acontecer de um jeito, mas está acontecendo outra coisa. Eu estou ficando com medo, pastor. Quantas vezes eu recebi esse tipo de fala? Eu estou ficando com medo depois que eu aceitei Jesus, depois que eu voltei para Jesus, depois que eu resolvi fazer as coisas certas, depois que eu parei de fazer as coisas erradas na minha empresa e comecei a fazer a certa. Parece que começou a acontecer umas coisas. Deixa eu te explicar. Isso aí é barulho, barulho de Deus.
reajustando a estrutura. Osso fala de estrutura, osso fala de plataforma. Para que possa crescer pele, nervo, carne, primeiro precisa ajustar os ossos, primeiro precisa ajustar a base. Então não se assusta não, porque é Deus falando assim, ó, de repente, enquanto eu profetizava, ouviu-se barulho no vale. O de repente vem quando você cumpre o que Deus está pedindo. E quando você cumpre o que Deus está pedindo, vai se ouvir barulho no vale. Vai se ouvir barulho nesse vale, meu amado. Onde havia um silêncio ensurdecedor, agora vai se ouvir um barulho. Em nome do Senhor Jesus, entenda a necessidade que nós temos de obedecer aquilo que o Senhor nos orienta. Deus não está falando para você profetizar, para você ter pensamento positivo. Deus não está falando para você falar, para você ficar mais feliz. Ele está falando para você fazer isso porque Ele tem um plano para isso. Então quando você abre a sua boca e profetiza, quando você abre a sua boca e faz aquilo que Ele está pedindo, é só esperar. O de repente de Deus está vindo para a sua vida. O de repente de Deus vai chegar. E vai se ouvir barulho nesse vale. Esse barulho, por mais assustador que possa parecer, porque são ossos batendo em ossos. Talvez alguém dissesse, isso é um barulho de morte, isso não é um barulho de vida. Osso de esqueleto batendo com osso. Mas Ele está ajustando a estrutura, Ele está ajustando a plataforma, Ele está ajustando a base. Para o corpo ficar de pé, o esqueleto tem que estar ok. O interno tem que estar pronto primeiro. Por isso que Deus vai mexer internamente. Por isso que Deus vai mexer em algumas feridas que você achou que estava curada. Você fala, não, parece que estava tudo certo isso aqui. E de repente você escuta barulho no vale. O barulho que vai lembrar você que precisa mexer com o que está lá dentro. Há barulho no vale. Escute isso. Quando você sair daqui, se você ainda não tomou a decisão de aceitar a Jesus, eu quero te dar essa oportunidade hoje. Se você ainda está longe de Jesus, eu quero te dar a oportunidade de voltar para Jesus, porque talvez alguns barulhos fizeram você fugir do vale. Talvez lá no passado você começou a escutar o barulho e falou, eita, que negócio é esse, eu vou vazar daqui. E vazou. Mas o Senhor te pegou de volta e te trouxe para contemplar o vale de ossos secos. Ele te traz nesse lugar onde você olha para a sua vida e fala assim, cara, minha vida está virada num vale de ossos secos. É isso que eu estou vivendo. Então a dica para você, a orientação divina para você é obedece, cumpra os princípios, obedeça. Porque quando você obedecer, enquanto você estiver obedecendo, o de repente de Deus vai acontecer. E vai se ouvir em todo o vale um barulho. Todo o vale vai saber. Sabe o que está dizendo? Que a sua casa vai saber, que o seu trabalho vai saber, que o seu bairro vai saber, que o seu ministério vai começar a escutar o barulho. Vai dizer, alguma coisa está acontecendo. Alguma coisa está acontecendo na vida dele, alguma coisa está acontecendo na vida dela. É o sobrenatural, começando a acontecer. Milagres, Deus de promessa, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessa, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Quando Deus está ajustando as estruturas, Ele está preparando o alicerce. Depois vai vir pele, nervo, carne, mas que vai ser sustentada por esse esqueleto, por esses ossos que precisam ser ajustados. E a palavra diz que Ele bate uns com os outros, porque ainda não existe as cartilagens, ainda não existe aquilo que vai deixar o mexer ali suave. Por enquanto é osso com osso.
É parte a parte que o milagre vai acontecer, não se assusta. Vai fazer barulho sim, mas não é um barulho de morte, não mais. O barulho de morte era esse silêncio que estava a sua vida antes. O barulho de morte era quando não acontecia nada nessa sua vida do jeito que estava. Esse era, você pensa, pô, agora que eu comecei a vir para a igreja, as coisas começaram a acontecer, parece que tá ruim, a coisa parece que não está indo. Ei, é barulho de vida. É o barulho da plataforma sendo construída. É o barulho que precisa acontecer para que a estrutura possa receber tudo aquilo que Deus tem para você. E talvez você esteja aqui nessa casa, e talvez esteja aqui por um barulho, talvez esteja aqui porque lá na sua vida tem um barulho acontecendo que você não sabe discernir, você não sabe que barulho que é esse. E aí você falou, preciso ir para a igreja, a coisa está muito ruim, está muito difícil, eu não estou conseguindo. Esse barulho te trouxe até aqui. Independente do que você está atravessando, é um barulho de vida, porque está te trazendo para a vida. E agora eu quero te convidar para fazer uma oração que pode mudar a sua história, que pode mudar a sua vida. E é uma oração sincera, real, verdadeira, uma oração de entrega, uma oração que você só é capaz de fazer se você entende aquilo que Jesus pode fazer por você, como fez por mim e por tantos outros irmãos aqui. Uma oração que enquanto você começar a fazer, vai se ouvir um barulho por todo o vale. Você vai chegar em casa hoje, vai para o seu trabalho amanhã e alguém vai dizer, nossa, tem alguma coisa diferente em você. Tem alguma coisa diferente, não sei o que acontece, tem alguma coisa diferente aí em você. Você vai olhar e vai falar assim, é barulho de vida, é barulho de sobrenatural, é barulho de mudança, é barulho de transformação. Então, se você pode, eu quero te convidar a repetir essa oração comigo. A igreja vai repetir junto com você, mas esse é o seu momento. É o momento que você fala assim, Deus, eu já tentei de tudo, e tudo que eu consegui foi um vale de ossos secos. Não há vida nisso que eu estou vivendo. Eu quero entregar a minha vida para o Senhor. E isso, meu amado, não se engane, isso não tem a ver com estar pronto, isso tem a ver com disposição, tem a ver com entrega. Não é sobre, não, eu estou pronto, não a hora que eu parar de fumar, não a hora que eu parar de beber. Não, você não está entendendo não. Profetiza, quem faz o milagre é Deus. Então, em nome de Jesus, repita essa oração comigo. Senhor Jesus, Senhor Jesus, eu entrego a minha vida em suas mãos. Escreve o meu nome no livro da vida e me permita viver os teus planos. Em nome de Jesus. Amém e amém. Se você fez essa oração pela primeira vez, ou se você está voltando para Jesus hoje, levanta a sua mão bem alto, sem vergonha alguma. Glória a Deus, olha quantas pessoas, glórias a Deus. Fica com a sua mão levantada, glória a Deus. Glória a Deus, eu quero fazer uma oração por você. Eu quero te dizer que essa é a decisão mais importante da sua vida. Essa é a melhor decisão de todas. Deus te trouxe aqui nessa noite para que você pudesse escutar o barulho da sua vida voltando para o prumo, da estrutura sendo formatada para que você possa viver tudo aquilo que Deus tem para você. Essa é a melhor decisão da sua vida. Nós queremos orar por você. Pai, em nome de Jesus, olha por essas pessoas, por todas essas pessoas com as mãos levantadas aqui, Senhor, por todas essas pessoas que estão aceitando ao Senhor como o único e suficiente Senhor e Salvador. Ah, papai, hoje elas entram para o corpo de Cristo. Hoje elas fazem parte do corpo de Cristo. Eu peço que o Senhor cumpra a sua palavra, que o Senhor envie os seus anjos para proteger e guardar ela e a família dela. Que o vale saiba que o milagre está acontecendo. Que o vale todo saiba que o milagre está acontecendo nessas vidas. Que o barulho ecoe por sua casa, por seus familiares, por seus amigos.
em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Você que está com a mão levantada, fica com a mão levantada assim, ó, só para mim te ver mais uma vez. Olha só, eu tenho uns irmãos para apresentar para vocês, os irmãos do Boas-Vindas. No final, eu gostaria muito, se você puder, passar lá, deixar teu nome, teu telefone. A gente quer te ajudar nessa caminhada. Então passa lá, deixa seu nome, seu telefone. E você que está aí perto dessa pessoa que está com a mão levantada, dá um aperto de mão, um abraço, diz assim, ó, parabéns pela sua decisão. Vamos lá, fica com a sua mão levantada, você que aceitou Jesus, isso, vai alguém aí, dá um abraço, um aperto de mão, fala parabéns pela sua decisão. Parabéns, melhor decisão da sua vida. É a melhor decisão da sua vida. A melhor decisão da sua vida. Há barulho no vale. Há barulho no vale. Para você que aceitou Jesus, para você que voltou para Jesus, eu quero profetizar uma noite de sono e você vai dormir com esse barulho. Um barulho de vida. E para você que é da igreja, para você que já está na caminhada, eu sei que às vezes a gente se distrai. E a gente também tem os nossos vales de ossos secos. Temos momentos em que olhamos e só vemos ossos secos. Não esqueça do profeta. Não esqueça da ordem do Senhor. Obedeça. Abra sua boca. Profetiza. E o de repente de Deus, seja qual for a área da sua vida, vai chegar enquanto você faz isso. E vai se ouvir no vale, por todo o vale, um barulho. Um barulho de vida. Um barulho que quebra o silêncio. Um barulho que faz você se lembrar que o seu Deus é o Deus do sobrenatural. É o Deus que faz milagres. É o Deus que faz acontecer. Em nome de Jesus. Dá a mão para alguém que está do teu lado. Estamos finalizando mais um culto. Eu gosto de pedir para dar a mão, que é para simbolizar para você que você não está sozinho, que existe uma família, que você pode contar com essa igreja. Nós somos falhos, sim, somos, mas estamos aprendendo. Tem barulho no nosso vale acontecendo também. Tem barulho no nosso vale acontecendo. É para você saber, você não está só. Você pode contar conosco. Você pode contar conosco. Estamos juntos. Você tem um irmão aqui. Tem alguém aqui que você pode contar. Em nome de Jesus. Vamos terminar com a nossa oração, a oração do Pai Nosso. E eu prometo para você que se você orar o Pai Nosso como um osso seco, eu vou parar e a gente vai começar de novo. E eu posso fazer isso a noite toda. Faça barulho. Faça barulho. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Chegar para você essa semana, esse resto de semana, e falar: cara, o que está acontecendo na sua vida? Você vai falar assim, ó: é barulho no vale. É barulho no vale. Talvez chegue alguém para você e fale: meu Deus, o que aconteceu? Assustado. Você fala: se preocupa não, que é barulho no vale. É barulho no vale. Em nome do Senhor Jesus. Que o amor de Deus Pai esteja com você, que a graça do Senhor Jesus te acompanhe e que a consolação do Espírito Santo te fortaleça em nome de Jesus. Não esqueça, isso aqui é centro de treinamento. O jogo é
É lá fora que você tem que viver tudo isso, em nome de Jesus. Deus abençoe, nós amamos vocês.